Está no ar o programa Academia, que debate o conhecimento produzido na área do direito e da justiça. O tema de hoje é a violência doméstica. E vamos discutir esse problema a partir da dissertação do mestre em Direito, Alberto Carvalho Amaral. Anestésicos desconhecidos ausentes. Representações sociais das mulheres em situação de violência doméstica no Distrito Federal. Dissertação apresentada como requisito parcial para obtenção do título de mestre em Direito e Políticas Públicas do Centro Universitário de Brasília, sob orientação do professor doutor Bruno Amaral Machado. A Lei Maria da Penha avança no sentido de dar suporte de justiça às mulheres que sofrem violência doméstica. Mas como se portam os operadores do direito responsáveis por ouvir e atender às demandas e desejos de mulheres fragilizadas pela dor do momento? Existem fatores que contribuem para que a mulher se sinta ainda mais desamparada. A ausência de defensor público na assistência jurídica às mulheres que enfrentam as salas de audiência. Isso foi anotado e observado na dissertação que veremos a seguir. E recebemos aqui no estúdio do Academia a doutora em Ciências Sociais e professora de Direito, Cristina Zakseski, e o mestre em Direito e defensor público, Reinaldo Rossano. Sejam muito bem-vindos ao Academia, obrigado por virem. Obrigada. Eu já peço ao Alberto que faça uma exposição inicial para que a gente possa entender esse assunto que a gente vai discutir. Seja bem-vindo, viu, Alberto? Tá, obrigado, Alexandre. Obrigado também, Reinaldo, Cristina, por estarem aqui. Hoje a gente vai conversar um pouco sobre a minha dissertação de mestrado em Direito e o objeto da minha dissertação se voltou para tentar compreender como as vítimas de violência doméstica elas se apresentam diante do judiciário e como elas veem esses diversos órgãos do judiciário, do Ministério Público e da Defensoria Pública que atuam no sistema de justiça. Então, o objetivo era esse, tentar saber o que elas esperavam e o que elas obtinham do sistema judicial. A temática da violência doméstica é uma temática muito relevante no Brasil, assim como é no resto do mundo, e os dados estatísticos em pesquisas tanto quantitativas quanto qualitativas, elas mostram a relevância desse tema. A gente teve uma pesquisa recente de fevereiro pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, que mostra um número relevante da população de mulheres que ainda é vitimizada frequentemente. Então, do universo de mulheres no Brasil, a pesquisa ela indica que 16 milhões de mulheres com idade superior a 16 anos foram vítimas de agressão. Dessas mulheres vítimas de agressão, 52% não denunciou ou procurou qualquer tipo de auxílio depois da agressão. Então, é uma temática muito relevante. Na dissertação, com a pesquisa de campo, o que eu verifiquei e que acabou sendo o nome da dissertação, foram juízes anestésicos, promotores desconhecidos e defensores ausentes. Né? Essa pesquisa ela teve foco no Distrito Federal, mas ela também acaba valendo para todo o Brasil, né, Sim, Alberto? Sim, Alexandre. A pesquisa de campo ela foi delimitada pelo tempo também, né, pelas condições materiais. Eu realizei entrevistas antes e após as audiências dessas mulheres e também em grupos focais e observação de rotinas dos juízes, promotores e defensores, eventualmente advogados, que participavam dessas audiências. Mas os meus resultados eles vão conversar, vão dialogar muito com algumas pesquisas que saíram na época e também posteriormente, que mostram desde a dificuldade das mulheres obterem judicialmente aquilo que elas pretendem, até questões de esclarecimento mesmo sobre qual a função do Poder Judiciário na violência doméstica, sobre quais os limites dos interesses dela naquele momento ali judicial. Uhum. E também como é que ela vê todo esse processo, né? Ao lidar com juiz, com promotor, tem isso também. Um caso muito interessante foi de uma mulher que ela pediu para prosseguir o processo contra o ex-marido, o agressor, mas ela veio de ônibus com ele e voltou de ônibus com ele. Então, ela não compreendeu muito bem toda aquela audiência. E o que fica como pergunta nesse tipo de audiência, com essas características, a gente está prestando o que essas mulheres necessitam ou, como parece ser, a gente está tentando vencer prazos e processos.
terminar com prazos e processos e deixando um pouco de lado toda essa dinâmica sociocultural que ela evidencia a violência e ressignifica essa violência. E acaba a violência voltando para o lar, como o caso dessa mulher que ela quis processar o seu agressor, mas está voltando de ônibus com ele para casa. Curioso. Professora, por favor, faça uma questão a respeito da dissertação. Alberto, eu gosto muito do seu texto, eu acho que ele tem uma revelação interessante, de um lado, que é a questão da dificuldade do acesso à justiça das mulheres que buscam esse serviço, né, essa sua prestação jurisdicional. Então, eu acho que você consegue apresentar muito bem esse problema do acesso à justiça e dessas dificuldades. E, de outro lado, eu também percebo que no seu trabalho a gente também fica muito inquieto em relação à questão da prevenção da violência contra a mulher. Porque, na verdade, o que elas buscam é a cessação da violência, né? Então, o fato delas se sentirem decepcionadas com os resultados nesse contato que você bem acompanhou e avaliou, é bastante revelador de uma ausência de serviços, né, de prestação de acolhimento, de proteção a essas mulheres que são vítimas ou ameaçadas de violência. Então, acho que são essas duas coisas que mais se destacam, acho que são as que mais chamam a atenção no seu trabalho, para além, é claro, dessa categorização que você faz dos profissionais da área jurídica. Me chama muita atenção o fato de que não se compreende nas audiências o papel do Ministério Público. E, nesse sentido, eu acho que deveria se pensado, e eu gostaria de saber se você pensou a respeito, em alguma mudança procedimental para que nessas audiências, nesses encontros com a justiça, as mulheres se sentissem mais acolhidas. Bom, obrigado pelas ponderações, professora. Eu acabei que eu não expliquei antes, mas como eu sou defensor público, eu participei de muitas audiências de violência doméstica e uma coisa que sempre surgia para mim como um questionamento era se aquele tipo de serviço que a gente estava prestando naquelas tardes em que 20, 30 mulheres iam ser ouvidas em várias audiências, se esse tipo de serviço era um serviço adequado. Porque nessas audiências eu estava sempre assistindo o acusado, nunca a vítima. E a vítima, em regra, uma regra quase absoluta, ela nunca estava acompanhada de um advogado ou de um defensor público. E isso é uma realidade que ela se justifica por questões político-orçamentárias, é uma realidade que mostra a dificuldade da inserção da defensoria pública numa área tão importante que cresce a sua relevância na vitimologia, que é essa atenção às vítimas. E é uma área que ela demanda um tipo de atendimento diferenciado. O que apareceu na pesquisa e que vem de conta as outras pesquisas posteriores também, é que nós do direito acabamos nos acostumando com a dinâmica de audiência e com essa nossa vivência, com os nossos palavreados extremamente rebuscados, com os termos técnicos, e nós nos esquecemos que ali está uma pessoa leiga que não tem essa lida diária, esse tratamento diário com termos jurídicos. Então, a questão do Ministério Público, eu acho que talvez o que a gente precise repensar, não apenas o Ministério Público, mas todos os órgãos, é pensar como podemos alcançar essas pessoas independentemente do resultado do processo judicial. Talvez esse seja um caminho inicial. Bom, vamos pedir então a pergunta ao doutor Reinaldo, por favor. Inicialmente, também como a professora Cristina, eu gostaria de elogiar o trabalho do Alberto. Eu, como defensor público, atuei 1 ano na vara de violência doméstica aqui em Santa Maria, no Distrito Federal. E, ao ver o Alberto falar, né, na sua introdução, parecia que eu estava tomando aqui vários tapas na cara, né, porque nós atuando, né, na prática, como o Alberto disse, a gente tem em torno de 30, 20, no mínimo 20 audiências por dia de violência doméstica. E o que a gente nota, né, tanto quanto ao Judiciário, quanto ao Ministério Público, quanto à Defensoria, é que nós estamos lá muitas vezes para resolver o nosso problema e não o problema da vítima. Então, o meu problema eu preciso resolver logo essa audiência porque tem uma pauta extensa e preciso andar o mais rápido possível. Então, muitas vezes a gente se esquece do papel central do sistema judicial
e falo isso como defensor, mas também poderia estar aqui ao lado do juiz, de um promotor, que a pessoa que está ali, a vítima de violência doméstica que está ali, ela está buscando um apoio do sistema judicial. E, normalmente, esse apoio não vem, por vários motivos, e acredito eu que um motivo central é essa questão dos atores do sistema judicial estarem preocupados muitas vezes em resolver o seu problema, que é desaguar a pauta o mais rápido possível, do que conseguir entender a demanda principal, que é a vítima. E faço aí uma meia-culpa, porque quando atuei na violência doméstica, parece que eu acabei me entrando nesse mesmo sistema. Porque muitas vezes eu falava a vítima, né? Eu também defendia muitas vezes o acusado, atuava às vezes também, pouquíssimas vezes em favor da vítima, mas ela do meu lado, às vezes, quando eu atuava do lado da vítima, ela querendo falar, e eu batia no ombro dela e falava: calma que agora é o juiz que está falando, calma que agora é o Ministério Público que está falando. E quando ela ia falar, normalmente ela era tolhida na sua palavra. Então, faço aqui, né, uma meia-culpa e elogio bastante o trabalho do Alberto, justamente por isso, porque ele coloca como personagem central na violência doméstica a vítima. A minha pergunta para o Alberto, essa pergunta inicial, é relacionada a uma percepção dele. Com essa percepção, Alberto, que você teve da fragilidade, né, do sistema judicial frente às vítimas de violência doméstica, você acredita que ela tem ainda, porque muitas vezes ela vai sofrer novamente uma violência doméstica, você acredita que ela possa voltar ao sistema judicial? Bom, obrigado, Reinaldo. Eu acho que é importante a gente situar nesse contexto que há, e é indiscutível que existe, um grande número de mulheres que não procuram o sistema judiciário, não procuram delegacias. Né? Tem uma outra pesquisa bem recente do Núcleo de Gênero do Ministério Público do Estado de São Paulo, né, do MP São Paulo, que indica que no último ano, de 124 vítimas de feminicídio, que é o homicídio contra a mulher baseado no fato dela ser mulher e de existir um certo pensamento do agressor que ele possui direitos sobre ela, que ele pode determinar a vida dessa mulher. De 124 feminicídios, somente 5 dessas mulheres tinham anteriormente procurado a delegacia. Isso daí mostra uma cifra oculta enorme, um número enorme de crimes que não são detectados, que as mulheres não vão, e ainda demonstra uma dificuldade para a gente descolar culturalmente a necessidade de intervenção junto a essas mulheres e a necessidade de você tentar alcançar essas mulheres e retirar alguns estigmas que talvez tenham vindo de outras experiências, né? Eu acho que ainda há esperança, sim. O trabalho, ele não enfatiza em nenhum momento como se fosse uma fé dos operadores jurídicos, do judiciário, do Ministério Público ou da Defensoria. Acontece que há uma cultura organizacional e essa cultura organizacional, ela tende a imprimir determinados procedimentos no dia a dia de todos os componentes. Não tem como o juiz esquecer que ele só está ali em razão de um processo. Então, essa cultura organizacional ela é presente. Só que as expectativas cognitivas das vítimas, essas pretensões, anseios, elas escapam às vezes. Né? E em razão disso, que essas categorias que eu coloco como nome da dissertação, que depois eu vou explicar um pouco mais detalhadamente, dos juízes anestésicos, dos promotores desconhecidos e dos defensores ausentes, são tipos ideais weberianos. Não quer dizer que todo juiz necessariamente ele atua. É um jeito da gente tentar compreender melhor essas dinâmicas. Mas esses tipos ideais, eles mostram que há um determinado comportamento judicial que tende a se pautar muito no processo e se esquece da dinâmica de direitos humanos que está envolvida ali, que muitas vezes, na maioria das vezes, ela não se limita a uma punição criminal. As vítimas não estão necessariamente atrás de uma punição criminal, elas querem fazer cessar a violência e querem que a vida continue. Da mesma forma, a questão dos promotores ausentes é uma necessidade que a gente tente compreender qual a função do Ministério Público e por que o Ministério Público ainda hoje, apesar de ser instituído formalmente em 88, ainda hoje ele está tão distante dessas pessoas comuns. E, por fim, os defensores, a gente criticar na própria carne e tentar entender como nós, da Defensoria, podemos fazer uma atuação sensibilizada para essas mulheres. Perfeito. Eu vou pedir licença a todos aqui. A gente vai fazer um rápido intervalo, mas daqui a pouco estaremos de volta. Fique conosco aqui no Academia.
O Academia está de volta hoje com o tema Anestésicos Desconhecidos Ausentes. Representações sociais das mulheres em situação de violência doméstica no Distrito Federal. Com o expositor Alberto Carvalho Amaral e os convidados Cristina Zakseski e Reinaldo Rossano. Bom, nós temos aqui o estudo do Alberto, que já se tornou uma publicação, né? Foi publicado quando, Alberto? Foi publicado em 2017. 2017. E você teve que adaptar muito em relação ao estudo? Sim, eu fiz algumas adaptações, né? Até porque é um livro, não é uma pesquisa acadêmica, e também é para tornar um pouco a leitura mais fluida. Mas, em síntese, é a dissertação de mestrado. Parabéns, ficou muito bonito, viu? Obrigado. Bom, eu vou então continuar aqui as nossas perguntas dos nossos convidados. Doutor Rossano, por favor, faça mais uma questão para o Alberto. Alberto, não sei se, acredito que você deva ter conhecimento, mas foi aprovado recentemente, não ainda, foi numa casa apenas, né, do Congresso Nacional, mas uma medida que já propiciaria às vítimas de violência doméstica a obtenção do divórcio, já imediatamente ali, salvo engano, na própria vara de violência doméstica, no juizado de violência doméstica. Nós sabemos que o divórcio é uma opção que a vítima tem, mas às vezes essa opção precisa ser bem pensada, né? Às vezes não, sempre ela precisa ser bem pensada. E a minha pergunta é, com toda essa problemática que você abordou, sobre os problemas que nós temos do sistema judicial, você acredita que essa medida de propiciar à vítima já a obtenção do divórcio imediato, você acredita que isso é algo que vem favorecer as vítimas de violência doméstica ou, eventualmente, essa medida que ela possa tomar ali na audiência, muitas vezes sem, inclusive, um amparo jurídico, sem saber das consequências que depois poderão advir, né, com essa medida ali tomada no calor daquela discussão, você acredita que essa medida é favorável? Qual é a sua opinião sobre isso? Bom, Reinaldo, essa pretensão ela tem que ser compreendida dentro da dinâmica da violência doméstica, né? E uma das coisas que fica claro na dinâmica da violência doméstica é, para a mulher sair do ciclo de violência, ela passou por várias esferas que são bem complicadas. Então, ela tem que sair da violência, sair de dentro da casa dela. Então, ela tem toda uma pressão da família para não sair essa violência da casa. É aquela famosa frase, em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. Então, há toda uma blindagem dentro da família com a proteção da família, e essa proteção da família acaba por vilipendiar os direitos da mulher, que ela deveria aceitar ou compreender a agressão, o que seria inaceitável e incompreensível. Mas, de qualquer forma, ela tem vários passos para sair da violência. O que eu tenho receio é a possibilidade dessa medida, que a princípio poderia ser boa. Se você está no bojo de uma violência, o ideal é que você não mantenha mais contato com o agressor, que faça cessar a violência. O problema é se essa medida ela não servir como uma medida de empoderamento, uma medida de proteção da mulher e acabar se tornando uma rotina judicial com um mero formulário. Isso é uma coisa que me preocupa bastante, porque, a princípio, essa tem que ser uma opção da mulher, não pode ser uma imposição à mulher, muito menos pode se transformar em algo para ressignificar a violência. O que isso quer dizer? Se a mulher tiver a opção de se separar, de se divorciar, se ela tiver a opção de divorciar naquele momento, que seja uma escolha dela, que não seja um procedimento que acabe culpabilizando ela mais uma vez se ela não quiser se separar. A questão do divórcio é uma escolha dela. Ela tem que estar livre para se manifestar quando ela possui a capacidade para manifestar essa opinião. O que eu vi nas audiências, pelo outro lado, foi uma formalização excessiva de determinados procedimentos. E esse tipo de formalização pode ser ruim para a mulher, porque dependendo da vara, ela pode ser a causadora de continuar casada. E aí, mais uma vez, essa mulher é a culpada. Ela já é entendida como a culpada pela separação. Ela já é a mãe ruim, porque é a mãe que não soube dialogar com o marido e acabou sendo agredida. E, no final, ela pode ser a causa de não querer separar dele. Como assim ela não quer separar dele, mesmo sendo vítima? E eu acho que esse não é o foco. O foco é fazer cessar a violência, fazer com que essa mulher compreenda que a violência numa relação
conjugal não é o caminho adequado em nenhuma hipótese. As relações não podem se basear ou ter como pressuposto a violência. E, para além disso, o divórcio tem que ser uma opção, não tem que ser uma imposição e, muito menos, tem que ser uma penalização dela. Tem que ser uma posição que ela possa tomar livre. Eu achei interessante quando você colocou essa questão do objetivo ser a cessação da violência. Porque, muitas vezes, a gente acompanhava isso em audiência, aquela vítima que queria desistir do processo, ela era estigmatizada. Ou seja, aquela vítima que, não, olha, eu realmente fui vítima de violência doméstica, mas eu não quero prosseguir com esse processo. Eu, muitas vezes, acompanhei tanto o Ministério Público quanto o Judiciário estigmatizando a vítima, em alguns casos. Então, olha, não, mas por que a senhora vai desistir? Mas isso é um absurdo. E é uma opção dela. Porque, claro que a lei prevê essa situação justamente para que se consiga identificar se houve ou não, se está havendo uma voluntariedade na manifestação dela. Então, eu te perguntei isso porque eu também tenho a preocupação de que ela seja estigmatizada por não estar concordando com o divórcio. Sim. E é possível. Uma coisa que surgiu na pesquisa foram a adoção de táticas de pressão para extinção processual. Né? O que isso significa? Significa que todos nós sabemos que o CNJ tem pautas de processo célere e quer que o judiciário tenha um processo célere. E, muitas vezes, alguns procedimentos são tomados em alguns juizados de violência doméstica que não necessariamente têm amparo legal, mas que servem para extinguir processo. Perfeito. Vamos pedir uma pergunta à professora Cristina. Obrigada, Alexandre. Eu queria fazer um rápido comentário em relação ao que eu escutei dos colegas que falaram, porque, na verdade, a gente percebe aqui que existe um problema político-criminal, né? Existe um problema de entrega, né, daquilo que está sendo demandado. E essa sua pesquisa, Alberto, ela mostra uma das coisas que eu achei mais importantes para que a gente consiga repensar esses problemas da violência contra a mulher dentro dos procedimentos judiciais, que é justamente a escuta da posição da vítima, né? Então, acho que metodologicamente você acertou muito bem nas escolhas que fez dentro do seu percurso acadêmico, mas também faz com que a gente pense que essa lei, Maria da Penha, por exemplo, que tem essa característica que está muito bem apresentada no seu trabalho, como um mecanismo de proteção transversal, né, da mulher contra as suas situações de violência, ela também não pode ser enfraquecida e também não pode ser deslegitimada na sua operacionalidade e escutar essa posição, né? A visão da vítima pode ser, de fato, uma maneira da gente conseguir organizar melhor essas respostas que o Poder Judiciário pode ou não entregar, né, nessas circunstâncias. E aí também fica muito claro que existem problemas de outra ordem, né? Que são problemas, como está na tua fala, afetivos, que muitas vezes não são resolvidos e não vão ser resolvidos por mecanismos institucionais, né? Então, assim, também tentar saber de você o que você pensa em relação à questão metodológica, se outras estratégias também pudessem ser bem-vindas para que a gente tivesse um maior esclarecimento sobre o rumo a ser tomado na prevenção da violência contra a mulher. Sim. Obrigado, senhora. Eu acho que sim, com certeza. Uma coisa que a gente tem que se atentar sempre é a rede de atendimento às vítimas de violência doméstica. O foco do meu projeto e depois da dissertação no mestrado foi o sistema judicial. Né? Lógico que esse foco agora se amplia em outras pesquisas, mas é importante também compreender que no aspecto judicial a gente tem esses problemas, mas a gente tem o que vem antes e depois. Né? Muitas dessas mulheres não voltarão ao judiciário. Muitas sofreram uma mágoa tão grande que elas não vão procurar o judiciário e esse é um problema ruim para quebrar o ciclo de violência e para a mudança cultural. Né? Um outro aspecto também que tem determinados locais que têm feito com sucesso são grupos de apoio, grupos reflexivos para homens, grupos de apoio para as mulheres e familiares, porque a violência, ela causa graves consequências. A criança que é submetida a essa cena terrível de ver o pai brigando, batendo na mãe, vai acabar assimilando esse tipo de comportamento como um comportamento natural. E isso
acaba mantendo essa cultura de agressão. Então, devemos sempre tentar entender o judiciário no seu relevante papel, mas ir além. Né? Não por uma paz na casa que silencia as vítimas, mas por uma paz na casa, ainda que seja necessário separar essa família e retirar esse agressor. Perfeito. Alberto, muito obrigado por vir aqui, por compartilhar suas ideias com a gente. Tá bom? Eu agradeço. Doutora Cristina, doutor Rossano, muito obrigado também. O Academia fica por aqui, mas você pode assistir a íntegra do nosso programa no canal do YouTube, TV Justiça Oficial. Até o próximo programa. Saúde e paz para você. Tchau.